Não é novidade para ninguém que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou, mas de vez em quando o mercado se lembra disso. O Ibovespa, com isso, acabou escorregando da corda bamba em que andou subindo nos últimos dias. Começa agora o seu saldo deste dia 15 de outubro de 2020, em que o Ibovespa escorregou 0,28%. A queda chegou a ser maior ao longo do dia. Continua na faixa dos 99 mil pontos. O dólar comercial, depois de um dia de instabilidade, subiu novamente, subiu 0,48% aos R$ 5,62. A Europa segue renovando recordes. A Itália, novamente, nas últimas 24 horas, bateu o seu recorde diário de contágios. Na França, vem sendo batidos nos últimos dias. A mesma coisa na Espanha, a mesma coisa em vários países da Europa. A Alemanha se juntou a esse grupo de recordistas, novos recordistas, que reencontraram as máximas diárias de contágio registradas lá em abril. A maior economia da zona do euro, portanto, também está com esses temores aflorados e, com isso, novas medidas de isolamento vão sendo retomadas. Toque de recolher foi determinado na França. Hoje, a OMS alertou que em uma semana foi batido o recorde em todo o continente europeu, recorde de contágio, e alertou para o seguinte: se medidas de isolamento como essas que estão sendo tomadas por alguns governos não forem tomadas ou não forem respeitadas, existe o risco de um pico de mortes na Europa quintuplicar em relação ao que foi registrado em abril, ou seja, você já deve imaginar o que aconteceu nas bolsas da Europa, derretimento de mais de 2% da maior parte dos índices. Além do mais, tem impactos econômicos, isso evidentemente com retomada de isolamento social, ainda que de fato seja necessária essa retomada para conter e preservar vidas, conter a Covid-19, existem os efeitos esperados econômicos disso. A retomada lá na Europa tende a desacelerar. Em meio a isso, o mesmo aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve a segunda onda de contágios por lá, faz mais ou menos 1 mês, 2 meses. Nos Estados Unidos, aliás, mais motivo para aversão a risco. Pelo segundo dia seguido, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, declarou que dificilmente vai vir um pacote de novos gastos contra a crise por lá antes das eleições. Portanto, no melhor dos casos, vem só em novembro. Eleições por lá nos Estados Unidos estão marcadas para 3 de novembro. Existe toda uma incerteza sobre o que aconteceria caso Biden, que está à frente nas pesquisas, confirme esse resultado nas urnas. Donald Trump vem ameaçando não fazer uma transição pacífica, pode ser arrastada para a Suprema Corte dos Estados Unidos. O resultado, assim, esse pelo menos pode ser arrastado para além de novembro. Além do mais, imagina-se que não vai ser de imediato. Terminada a eleição, vai ser aprovado o pacote, ou seja, está tudo muito indefinido. E o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, mais um representante do Fed, repetiu o que o representante maior, Jerome Powell, tem dito: precisa a política e o fiscal ajudar. Por aqui, a norma é conter gastos. Lá nos Estados Unidos, o receituário, e com isso o mercado conta, é que mais gastos sejam feitos. Para isso, o Congresso americano precisa encontrar meios de aprovar um programa bipartidário entre senadores, onde o Senado nos Estados Unidos é dominado hoje por republicanos, a Câmara por democratas de oposição ao governo. Azedume também na Bolsa Americana, foi diminuindo o tamanho do tombo ao longo do dia. Aqui no Brasil, o Ibovespa acompanhou também a diminuição dessa aversão ao risco refletida no índice. O dólar acusou o golpe. Mas tem mais coisa também, investidores. Você aí do outro lado, investidora, investidor, bem sabe que o risco fiscal não morreu. É verdade que a agenda política, ao menos no que tange, o risco fiscal, tem trazido alguma calmaria, que era rara de se ver aqui nos últimos meses no Brasil.
aparentemente os discursos menos desencontrados, tanto dentro do governo quanto do governo em relação ao Congresso. Está numa calmaria também desde que as pazes foram feitas entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Paulo Guedes, mas o risco fiscal está colocado à mesa, segue colocado à mesa, ainda não se sabe o que será do Renda Cidadã. Será que será o Renda Cidadã? Esse papo deve ser retomado aqui no Brasil também, questão fiscal sendo empurrada para depois das eleições, no caso do Brasil, eleições municipais também em novembro. Entre outubro e novembro aí está acontecendo o pleito, né? A gente está em outubro, já está acirrada a disputa nas cidades brasileiras, só depois disso se resolver é esperada a apresentação do projeto, enfim, o Renda Cidadã, enfim, um projeto que caiba, de acordo com o governo, dentro do teto de gastos. A última vez que se tentou fazer isso, você sabe muito bem, vieram propostas de pedaladas fiscais e você, investidor, o mercado de forma geral, reagiram com a perplexidade que tomou conta de todos os brasileiros a par da situação e da história recente da economia brasileira. Tem mais coisa. Hoje, o ministro Paulo Guedes avisou que ele aumentou, na verdade, a expectativa de economia a ser feita em 10 anos com a reforma administrativa. Pulou bem, na verdade, né? Pulou de 300 bilhões de reais para 450 bilhões de reais. Ó, deu um pulo, né? Estimativa em 10 anos. Também teria dito pela primeira vez que talvez não proponha mais uma nova CPMF. Ele não usa esse apelido porque é jocoso, né? Acabou ficando com uma pecha aí da antiga transação, da antiga tributação de transações financeiras. Ele falou que talvez, ao mesmo tempo, o Valor Econômico está noticiando que, de acordo com fontes, esse talvez não deve ser levado ao pé da letra. Vai que vai a retórica. Ao fim e ao cabo, na prática, ainda não se sabe muito bem quando vai ser a votação da reforma administrativa, da reforma tributária. Vem se falando em cancelar o recesso parlamentar de janeiro. Até agora, nada foi confirmado nessa direção, ou seja, se é preciso e se existe essa articulação para cancelar o recesso de janeiro, há de se imaginar que as coisas andam um pouco atrasadas. Tem eleições municipais, mas também tem eleição no Congresso, em meio à politicagem lá em Brasília, as bases partidárias se movimentando. É difícil imaginar que vai ser dedicado o tempo necessário para discussão, aprofundamento, desenvolvimento de uma proposta consensual, seja para qual for a reforma, e aprovação nesse ano. Se está sendo adiado, está se cogitando para o ano que vem cancelar recesso, também tende a invadir pelo menos os primeiros meses do ano, segue em definição. Juros futuros voltaram a subir de ponta a ponta na curva. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Invest. Tomara que eu te traga melhores notícias amanhã, sexta-feira, com o saldo não só da sexta-feira, mas o saldo dessa semana um pouquinho mais curta por causa do feriado de segunda-feira. O saldo até aqui na semana é positivo para o Ibovespa, mas de alta para o dólar. Te aviso amanhã como vai fechar. Grande abraço, bom descanso, boa noite e tchau.